Hoje vamos então conversar sobre dialogismo. Lembrando que diálogo é muito mais do que uma mera interação conversacional entre duas ou mais pessoas, como tradicionalmente é compartilhado conosco, né, enquanto significado. Veja, diálogo, muito além desse significado doméstico, cotidiano e quase espontâneo, significa, antes, um encontro entre conhecimentos. Dia, cruzado, logos, conhecimento. Então, diálogo, de fato, significa conhecimento cruzado. Mikhail Bakhtin, enquanto recebia a obra de Dostoiévski, esse escritor magnífico, um dos maiores escritores da história da humanidade, percebeu na construção do discurso, na narrativa, que entre as personagens estabelecia-se constantemente situações bastante peculiares e muito significativas para quem recebe a obra, né? E ele percebeu esse fenômeno e notou, olha, que coisa forte. Então, o que eu estou percebendo aqui é muito próximo daquilo que denominamos diálogo. No entanto, mais do que perceber um aspecto humano, eu estou percebendo o meu corpo em movimento na trajetória ou no percurso de recepção dessa narrativa. Olha que coisa forte, olha que coisa rica, e olha que referência boa para que nós possamos organizar o nosso trabalho e a nossa atividade no exercício cotidiano de recepção dos infinitos discursos, incontáveis discursos com os quais nós nos encontramos, em todas as formas, seja oral, seja audiovisual, seja escrita verbal, enfim, seja visual, seja referencial, ou artística, estética, né, enfim, ou de natureza muito mais criativa. Mas, então, observem, hoje nós vamos, então, conversar sobre dialogismo, situando esse aspecto humano na nossa relação cognitiva com todos os exercícios de linguagem em que nos encontramos constantemente. Nós somos condicionados a acreditar que diálogo é uma conversação entre duas ou mais pessoas com uma intenção romanticamente consensual, ou seja, normalmente nós usamos o termo diálogo, nós evocamos a palavra diálogo para reivindicar a construção de um consenso, né? Gente, a nossa relação com o discurso, com a linguagem, é provocada e referenciada pelas forças que exercem sobre a linguagem e sobre os discursos determinado poder. Isso é fato. Nós já conversamos sobre isso. Para você, não é mistério que a minha relação com os conhecimentos da linguagem tem como referência esse princípio humano, né? Mas veja, então, se diálogo nós já sabemos que não significa uma mera conversação, né? É conhecimento cruzado, ou seja, eu me encontro constantemente com conhecimentos diversos daqueles que eu já trago no meu universo cognitivo, né? E todas as vezes que os recebo, organizado de tal modo que possa alcançar deles a síntese, eles compõem esse mesmo acervo cognitivo que habita meu corpo, de tal modo que eu possa orientar os meus movimentos, as minhas ações e as minhas escolhas. Olha que coisa forte. Então, nós já falamos aqui sobre o termo dialogismo, né, que é derivado de diálogo, que significa conhecimento cruzado, né? Ou cruzado ou encontrado, né, enfim. E eu tenho que evocar de novo o significado da palavra sentido. Porque, veja, diálogo, na verdade, é a expressão do sentido humano.
Poxa, professor, sentido não significa, não é sinônima de significado. Não. Mas para que algo signifique em mim, eu preciso permitir que meu corpo o sinta. Se aquela enunciação, se aquele discurso, se aquele ato humano alcança meu corpo e eu o recebo, porque tudo aquilo que eu recebo, eu estudo, de tal modo que eu encontre o que me interessa naquilo que eu recebo, que é a síntese, que é o resultado do estudo de tudo que compõe aquele todo, né? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda ser humano, né? Olha que coisa linda ser um sujeito consciente da cognição, né? Olha que coisa bacaníssima. Eu gosto muito de ser humano, eu gosto muito de ser da nossa espécie e gosto muito, muito, muito da nossa espécie, né? Enfim, eu tenho paixão pela humanidade. Mas veja, lembrando que quem tem paixão não abaixa a cabeça e nem passa a mão na cabeça quando o outro erra, né? Quem tem paixão cuida. Quando o outro erra, a gente puxa a orelha para ver se a gente acerta junto. Diálogo, né? Mas veja, eu vou dar um exemplo aqui para vocês perceberem essa expressão do sentido no discurso humano. Veja bem, você está passeando pela rua, né? Sozinha, sozinho, porque estamos em um tempo em que nós não podemos ficar aí com muitos encontros, né? Físicos, né? Por conta dos cuidados sanitários necessários. E você está passando diante de uma vitrine de uma lanchonete, né? E nessa vitrine acabaram de colocar uma torta coberta por chocolate com morangos lindos e vermelhos em sua borda. Pronto? Você viu. Então você já começou a sentir aquele objeto, sentir aquele alimento, sentir pela visão algo que signifique em você aquilo que pode lhe provocar o desejo de consumo. Então veja bem, se você estuda aquele discurso, ou seja, uma torta coberta por chocolate com morangos na borda, e quando eu falo estuda, significa encontrar a síntese daquele discurso, e a síntese daquele discurso se equivale a alguns conhecimentos importantes, como o preço do quilo, porque a fatia é pesada na balança, você tem que medir, por exemplo, quanto custaria 100 gramas né, uma fatia com 100 gramas daquela torta de chocolate com morangos. Então, olha só quanto movimento cognitivo você precisa fazer para encontrar a síntese daquele discurso, e a síntese daquele discurso é a expressão dele no seu sentido, é o sabor do chocolate, é o tato do dente, da língua, do céu da boca, do palato mastigando aquele alimento. É toda a sensação gustativa provocada no seu corpo. E olha, você prevê, inclusive, porque você já tem conhecimento prévio sobre a que se equivale comer uma fatia de torta de chocolate com pedaços de morango. Né? Você já tem conhecimento prévio, então é fácil encontrar a síntese desse discurso. Né? E veja, você só viveu esse movimento todo porque você se permitiu sentir o discurso. Veja, esse discurso sentido por você só alcançará significados se você estabelecer com ele uma relação muito próxima daquilo que nos garantiu a condição de ser a espécie que somos hoje. Trabalho. Estudo é trabalho. E nós fazemos isso o tempo todo. Nós não relacionamos nossa relação cognitiva, intelectual, cultural, emocional, social, com tudo com que nós lidamos, na perspectiva do trabalho. Porque nós fomos condicionados a estabelecer com esse fenômeno humano, tão importante para a evolução da nossa espécie, uma relação ideológica inspirada nos princípios filosóficos, ideológicos
estruturais do capital. Aí a gente ouve a palavra trabalho, já pensa em salário, já pensa em gastar dinheiro, já pensa em circular moeda comprando mercadoria. Mas trabalho, gente, é muito mais do que isso. Mas vamos lá. Quando eu digo para você que o dialogismo é a expressão do sentido no discurso, equivale dizer que eu vi, se recebi ou se rejeitei aquilo que eu senti com a visão, eu vou elaborar socialmente através do meu discurso. Está aí a expressão. Olha que coisa linda, olha que coisa simples e olha que coisa intensa ao mesmo tempo. Olha como é bom, gente. Olha como é bom ser gente, né? Olha como é grande ser gente, olha como a gente pode progredir ainda mais ou cada vez mais conscientes desses elementos humanos que nos fundam, né? Que nos organizam. Veja, todo discurso que a gente recebe é dialógico, todo. Por que que todo discurso que nós recebemos é, por essência, dialógico? Porque todo discurso nos convoca a oposição. Calma, não é aquele discurso rancoroso nos espaços e espectros políticos, mas é uma oposição porque você é um sujeito que se encontra com outros sujeitos que são cada um deles e você uma infinidade de sujeitos juntos, né? E nós só alcançamos o possível e o necessário para, nesse trabalho constante de relação com todos os discursos, progredir nessa troca de conhecimentos que nos garante evolução enquanto espécie, se nós percebermos o outro como diverso e, por isso, essencial, por isso, importante, porque ele vai referenciar, junto a todo o conjunto de referências que nós já acumulamos, o nosso conhecimento em todo o nosso corpo, de tal modo que nossas escolhas, nossas ações, nossas atividades possam ser organizadas com muito mais firmeza e muito mais possibilidade de representar um progresso, uma evolução, um deslocamento para frente na nossa relação com tudo que existe e tem forma no universo concreto, no universo sensível. Esse confronto entre todas essas vozes, né, essa oposição, porque, olha, veja bem, eu estou aqui posicionado na frente desse equipamento, você está posicionado na frente do seu. Já existe aí uma oposição, estamos diante um do outro, e não significa que somos ou que sejamos reflexo um do outro. É a última coisa que eu desejo, inclusive. Eu não quero nunca, de jeito nenhum, dizer para você como você deve organizar seu conhecimento. Eu só lhe ofereço meios para que você faça isso com autonomia. Mas veja bem, então, oposição já começa nesse movimento. Veja, nós não somos reflexo, nossa relação não é reflexiva. Você não repete o movimento que eu realizo. Pronto. Maravilha. Então, existe aqui uma relação de oposição. E oposição é uma palavra que pode significar uma infinidade de significados possíveis, de acordo com a situação de uso com a qual nós lidamos com esse termo. E é assim a linguagem, gente, essa coisa linda, essa coisa nossa, essa coisa plural e criativa. Por isso a gente tem que se preocupar. Quanto mais plural, mais criativa, maior sua força estética e ainda maior nosso compromisso ético. Então, a linguagem tem, sem sombra de dúvidas, uma importância extraordinariamente grande para a relação entre os humanos e tudo que está à volta dos humanos. Quando eu percebo esse aspecto humano essencial, esse aspecto humano rico e criativo, denominado dialogismo, eu organizo todo o meu espaço cognitivo e toda a consciência organizada nesse espaço físico, nesse espaço social, nesse espaço cultural, nesse espaço histórico denominado corpo, nesse espaço afetivo denominado corpo,
consciente de que tudo o que eu enuncio deve partir do princípio de que há um recebedor, é o enunciatário. Ninguém enuncia desligado ou desligada da perspectiva de que aquela enunciação está sendo organizada de tal modo que alcançará determinado enunciatário que já habita seu universo de intencionalidade. Eu posso dizer, então, que em todo momento em que o enunciador se manifesta num ato de comunicação, de interação, de troca de conhecimento, ele está necessariamente respondendo a enunciados anteriores. Toda vez que eu enuncio, é resultado, ou toda enunciação que eu compartilho, é resultado de enunciações que eu houvera recebido outrora. E que me colocaram em movimento, e que me deslocaram da condição em que eu me encontrava naquele instante, e me permitiram dar um passo à frente. O locutor, ou aquele que enuncia, é ao mesmo tempo um enunciador e o enunciatário. Ele enuncia e se predispõe a receber a resposta no movimento do outro. É uma condição humana essencial. E nós devemos ter essa consciência muito bem organizada para que nosso exercício, nosso trabalho de encontro com o conhecimento ganhe mais vigor, ganhe mais força e seja mais bem organizado, de tal modo que a nossa existência também seja. Os enunciadores são, ao mesmo tempo, locutores e receptores. Eu, quando enuncio, fico aqui na expectativa de receber, através de algum instrumento, meio ou modo discursivo, uma resposta. Não é uma resposta certa, viu, gente? Aliás, resposta é outra palavra que a gente tem que investigar o significado. Tá? O que está levando a humanidade a uma condição humana perigosa é essa obsessão pela resposta. Resposta não é aquilo que eu dou e encerrou o assunto. Não. Resposta é aquilo que provocou o meu corpo na enunciação do outro. Então, a resposta é meu corpo agindo diante daquilo que recebeu. Isso é uma resposta. Então, aqui, eu sou o locutor, eu sou aquele que enuncia, e eu faço esse exercício consciente de que, no instante em que eu promovo a enunciação, de que eu provoco a interação, eu me coloco também na situação ou na condição de enunciatário. Porque sua resposta, o seu movimento é essencial e é referência para que eu organize o meu próprio movimento, a minha própria resposta. Diálogo, portanto, é uma situação em que do confronto, do encontro, do cruzamento com conhecimentos dos mais distintos, dos mais diversos, e da percepção de como aquilo me move e de como eu respondo aquilo, provocando no outro também o movimento, eleva a nossa condição humana. Enunciatário é um sujeito que se caracteriza principalmente pela sua responsividade. É bonitinho isso, né? Pronto, se eu sou o locutor, se eu sou aquele que enuncia, eu trabalho com a perspectiva de que você é meu enunciatário. Eu, então, promovo essa interação consciente e esperando que você esteja recebendo. Porque eu prevejo, inclusive, o possível movimento que você realiza diante daquilo que recebe da minha enunciação. E eu fico doido para me surpreender. Fico louco para que isso aconteça. Porque quando isso acontece, é sinal de que eu também me desloquei, é sinal de que eu também me movi, ou seja, é a indicação e a referência mais concreta de que estamos colaborando para que nossa espécie evolua em interação, não em coerção. Interação. É organizar a nossa ação, nosso movimento, consciente de que você também tem uma ação em movimento e de que entre as duas
é possível que todos nós nos movamos. Olha que coisa linda. Então, veja, o enunciatário é um sujeito que se caracteriza principalmente pela sua responsividade. É a sua responsividade que vai referenciar a minha. E a gente vai fazendo esse ciclo contínuo e aprendendo e conhecendo cada vez mais sobre tudo. O enunciatário é um sujeito que se caracteriza principalmente pela sua responsividade. Essa responsividade contribui para os processos e caminhos que provocam os sentidos com seu discurso, com suas ações, com as estratégias discursivas que você usou e posicionamento valorativo. Nessa perspectiva sociocognitiva e interacional, o enunciatário, você, é essencialmente um co-criador. Quando você recebe o que eu enuncio e não só obedece, como tenta memorizar para poder replicar em uma situação qualquer, mata-se o diálogo, estabelece-se o monólogo. Né? E perde-se uma grande oportunidade de todos nós aqui trocarmos conhecimentos, porque o máximo que você vai poder me oferecer é aquilo que eu te dei. Então não há diálogo na organização da nossa interação sociocognitiva. Não há evolução, não há progresso, não há conhecimento sendo provocado. O que Mikhail Bakhtin, na obra Estética da Criação Verbal, oferece para os estudiosos da linguagem como referência para organizar o nosso próprio estudo sobre esse aspecto humano importante? Ouça bem. De fato, o ouvinte que recebe e compreende a significação de um discurso adota, simultaneamente, para com esse discurso, uma atitude responsiva ativa. Movimento que se procede por desejo, não por obediência. Ele concorda ou discorda, ele completa, adapta, apronta-se para executar, etc. E essa atitude do ouvinte está em elaboração constante durante todo o processo de audição e de compreensão desde o início do discurso, às vezes já nas primeiras palavras emitidas pelo locutor. A compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo, é sempre acompanhada de uma atitude responsiva ativa, de um enunciado também vivo, conquanto o grau dessa atividade seja muito variável. Toda compreensão é prenhe de resposta e, de uma forma ou de outra, forçosamente o produz. O ouvinte torna-se o locutor, ou seja, você recebe minha enunciação, você recebe todas as enunciações, na condição de quem organiza todo o seu espaço cognitivo consciente de que, quando você recebe uma enunciação, você se coloca no papel, na condição ou com o poder de enunciatário, de co-criador, ou daquele que também enuncia por força das provocações que você recebeu e que te puseram em movimento. Entretanto, qualquer coisa criada se cria sempre a partir de uma coisa nova que é dada. A língua, o fenômeno observado na realidade, o sentimento vivido, o próprio sujeito falante, o que já é concluído em sua visão de mundo, etc. Né? O dado se transfigura em criado, porque é percebido por nós enquanto conhecimento, e se nós recebemos enquanto conhecimento foi porque nós trabalhamos e o estudamos e nos apropriamos dele. Para Bakhtin, a vida é dialógica por condição social. Não é uma escolha. Pronto. Né? A vida é dialógica. É impossível nos pensar fora das relações que nos ligam aos outros e às outras pessoas. É o que a gente denomina nos estudos literários como alteridade. Né? Essa alteridade que, na verdade, define o ser humano. O outro sempre é imprescindível
para a minha própria concepção. Nós temos muito apego à identidade, né? A gente se agarra muito à identidade e se esquece de que nós nos apresentamos socialmente para o universo sensível como resultado do nosso encontro com incontáveis seres na nossa trajetória. É um princípio básico e constitutivo da linguagem e é a condição dos sentidos através dos discursos. O discurso não é individual porque se constrói como um constante encontro dialógico entre discursos. O discurso, seja qual for sua forma de expressão ou sua forma e expressão, é um tecido de muitas vozes, de muitos textos, de muitos discursos, nas mais diversas formas e modos, que se entrecruzam, se completam, respondem, polemizam entre si no interior do suporte ou da enunciação, fortalecem-se, opõem-se, apoiem-se, enfim, dão vida e dinâmica para a nossa relação com tudo que pode ou deve ser conhecido. Organizando nossa relação com os discursos recebidos das mais diversas formas, modos ou intenções, nós saímos da solidão, do silêncio, a gente sai daquela condição de inércia, de inatividade, ou pior, a gente sai da condição da passividade, né? Pode até estar escuro, gente, mas consciente dessa força dialógica, mesmo estando escuro, a gente canta. E aí eu lembrei do Tiago de Mello, um poeta de quem eu gosto muito. É, é o amor encarnado. Encontra-se Tiago de Mello, você vê a representação da emoção amorosa. E tem todos os textos dele são muito bons. Ele é um poeta incrível. Tem um que é lindo, né? Assim, o título é Faz Escuro, mas eu canto. Eu vou ler para vocês. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, quer para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Um fragmento só da poesia, para a gente não se perder da luz que pode nos referenciar na nossa jornada e na nossa trajetória.